Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Faustino Ouro jogando na Espanha, tá tendo um torneio dos prodígios contra os mestres. O torneio chama lendas contra os prodígios, mas eu acho um pouco exagero, na minha opinião, chamar os grandes mestres que estão participando aqui de lendas. A lenda a gente fala do Kasparov, do Karpov, né? Sei lá, do Ivanchuk, do Anand. Os outros jogadores são muito fortes. Eu acho que vale a pena para criar o contraste para o evento ter um nome chamativo, né? A gente tem aqui o grande mestre Júlio Granda, só peso pesado, galera. Pepe Cuenca, David Larinho, Omar Almeida e o Alan Pichot. E também o mestre internacional Pedro Martínez. Top, galera forte, desafio tremendo para os prodígios Faustino Ouro, Ilan Schneider, a Lumia Ui e também o Diego Macias. Torneio que está acontecendo na Espanha. Pode ser um evento histórico, porque esse torneio dá norma para grande mestre, ok? Então pode ser aqui que alguns desses alguns desses prodígios consigam formar norma para GM. Isso é demais, tá? Partidas pensadas, 9 rodadas, 90 minutos mais 30 segundos de acréscimo por lance. Vai até o dia 25, vai ser emocionante essas 9 rodadas. Para conseguir a norma de grande mestre precisa fazer 6 pontos em 9. Será que Faust vai conseguir fazer 6 pontos? Vamos ver como é que ele estreou então aqui nesse campeonato, porque a gente já teve a primeira rodada. José Fernando Cuenca Jiménez, grande mestre de brancas contra Faustino Ouro. E a partida começa com o peão dama. Será que estamos diante da história sendo feita aqui diante dos nossos olhos? D5 foi jogado pelo Faust, C4, gambito da dama. E6, cavalo vem para C3, C6, a semi-eslava. E4, luta pelo centro, peão toma, cavalo toma. E o Faust segue com cavalo D7, mostrando que por enquanto está ainda dentro do seu repertório de aberturas. Cavalo vem para F3, o cavalo de G vem para F6, temos trocas. E aqui o bispo vem para casa de E2. E o Faust segue com o fino da posição, bispo B4. Continua no repertório, hein? Temos agora o lance bispo D2, cobrindo dama em A5, dá suporte. Roque coloca o rei em segurança e temos trocas. Bispo toma, dama toma e mais trocas. Dama toma e cavalo toma. Não é ruim para o Faustino essa abertura. É difícil ele ter alguma ambição de poder ganhar essa partida. Depois de ter trocado tantas peças, o bispo aqui ainda é um bispo que tá complicado, precisa ver com uma maneira de tirar o bispo daí. Então vamos ver como é que vai seguir. Será que foi uma boa opção para o Faustino? Agora também por outro lado é difícil perder essa posição, né? Como é que as brancas vão ganhar? Vamos ver o que vai sair daqui. Rei E7 foi jogado, se preparem que vai pegar fogo, parece morno, parece que vai trocar a peça tudo e vai guardar na caixa. Vocês vão ver o que vai acontecer. Cavalo F3 foi jogado e temos agora o lance torre D8. Pressão no peão central, a torre de F também vem para D1 e aqui o Faust segue com cavalo D7. Esse lance aqui dá suporte para casa de C5 em algum momento. Torre de A em C1 foi jogado B6 e aqui as brancas jogam com C5, ocupando essa casa, tentando restringir bem as peças do Faustino Ouro. Sempre muito difícil jogar contra um grande mestre forte. Bispo B7 foi contra um grande mestre forte, é pleonasmo, né? Contra um grande mestre. Bispo B7 foi jogado pelo Faustino Ouro. Torre C3, temos agora cavalo em F6, o Faust busca um pouco mais de atividade. Esse lance restringiu bem as pretas, mas por outro lado criou um peão atrasado e deu bastante espaço para a casa central. Torre A3 vai para cima do peão. Cavalo centraliza na casa de D5, temos aqui cavalo em E5. Uau, meus amigos! 24 minutos tem o grande mestre, 35 minutos tem Faustino Ouro, que segue com o lance B5. Controla a casa de C4, bispo volta para a casa de F1, talvez já antecipando um possível cavalo F4, e o Faust primeiro joga com F6, expulsa esse cavalo daí, mas Cuenca tem uma ideia interessante nessa posição. Ele poderia simplesmente tirar o cavalo, mas ele joga o lance, opa! Torre G3 aqui indo para confusão. Você não vai querer tomar esse cavalo, uma vez que está caindo aqui o peão, a torre na sétima, os peões estão estragados, as brancas estão melhores, recuperam material.
Por isso a partida seguiu com G6, o Faust protege esse peão, mantém o cavalo atacado. E seguimos com o lance cavalo D3, o cavalo volta em segurança. Rei F7 foi jogado pelo Faust, ele protege um pouquinho mais o rei. E aqui, perdão, uma pastilha. Torre G4 foi jogado pelo grande mestre. Faust segue com torre D7. Temos o lance torre em E1, melhor posicionando as peças. Torre de A em D8, pesando no peão atrasado. E aqui torre H4. Peão atacado, H5. Torre de H vem para E4, bate no peão. Cavalo C7, um belo lance de defesa e ataque. Temos agora o lance cavalo em F4. A pressão começa a montar aqui para cima dos dois, né? E aqui então temos o lance torre em E7. O Faust prioriza aqui a defesa. Notem que esse lance, por exemplo, torre por peão também era possível, mas as brancas têm cavalo por. Então aqui a gente teria uma outra possibilidade, muito provavelmente com igualdade. É chato você jogar com o bispo banana podre, mas os computadores estão dizendo que mesmo essa banana podre poderia trazer igualdade. Difícil jogar com esse bispo aí esquisito, né? A partida segue com o lance torre 7. O Faust se defende aqui, se segura. Cavalo volta para D3 e aqui G5. O Faust ele tira a casa de F4, ele tá afim desse peão. H4 foi jogado, F5 vai para cima da torre, confusão à vista. Esse lance não é bom, segundo as máquinas, mas é difícil de castigar. A partida segue com o lance torre de 4 em E3 direto. Peão toma foi jogado e aqui cavalo em E5 com cheque. O Faustino Ouro tem um peão a mais, mas são peões dobrados condenados. Rei F6 e aqui o lance torre D1 foi jogado. Faust segue com o cavalo em A6, sonhando com um pouco mais de liberdade para esse cachorro. E aqui bispo E2 foi jogado para cima dos peões. Torre G7 jogado pelo Faust. O que está acontecendo aqui? Será que vai tentar dobrar as torres na coluna G? Bispo vem para F3, já frustra esse plano, mas agora cavalo B4. Faust segue na luta, ataca o peão. O peão continua onde está. Bispo E2 foi jogado aqui pelo Pepe. Será que esse lance foi bacana? Qual a ideia desse lance? Por que ele deixou o peão? Aqui ele fez uma armadilha, né? Porque esse cavalo por peão. Uma aqui tem já torre A3 seria um bom lance, também torre H3 seria um bom lance, e as brancas têm como jogar. O cavalo aqui ficou meio fora de jogo, mas o lance jogado foi bispo E2 e o Faust segue com cavalo C2. Temos agora o lance torre de em D3 protegendo o peão central. Que luta, meus amigos! E o Faust segue agora com o lance H3, vai com esse ataque na ala do rei. G3 faz a proteção, H4 reforça o ataque. Rei H2, temos trocas, peão toma. E nessa posição, Faustino Ouro vai para um lance brilhante, meus amigos. A reviravolta aqui do Faustino Ouro, com o tempo caindo dos dois jogadores. O Pepe tá pior ainda aqui no relógio, tem 42 segundos, o Faust tem mais tempo. Tem 30 segundos de acréscimo por lance, mas já tá ruim pro grande mestre. Faust segue com o lance brilhante, meus amigos. Torre por peão foi jogado pelo Faustino Ouro, mesmo com duas defesas. Esse lance ele tira a defesa desse cavalo. A partida segue com torre toma, cavalo toma. E aqui então, se torre toma, o Faust seguiria com rei por E5, recuperaria material e vai para um final com dois peões a mais, né? Por isso a partida segue com o lance cavalo G4 cheque, tentando aqui pelo menos estragar um pouquinho a estrutura de peões do Faust, que segue com peão toma. E aqui temos torre toma. Faust segue com dois peões a mais. E aqui só tem um lance bom na posição, pessoal. Aí que tá, posição difícil. Faust segue agora com o único lance, não dá para perder tempo. E5 foi jogado, torre atacada, torre por G4. É muito legal esse lance, né? Esse lance E5. Vamos ver aqui outra opção. Aqui é tentador jogar esse lance, mas tá vindo torre F4 com cheque, deslocando a defesa do peão. Esse peão vai cair, né? Então esse peão vai cair de qualquer jeito, então é pior você tentar defender. Por isso E5 é mais ativo, permitindo torre toma. E aqui a última coisa que você quer é trocar essas torres, porque cai no final que mesmo tendo um peão a mais, as brancas têm um bispo bom contra o bispo ruim e tá caindo esse peão aqui de H3. Então não é vantagem para as pretas trocar. Mas então como seguir nessa
essa posição. Faust vai para o único lance da posição, torre D7, mesmo com o peão de H3 caindo. Torre E4 foi jogado, torre na sétima, tava perigando cair aqui o bispo. Ô Rafa, não dava para ter tomado aqui o peão? Vamos ver essa possível continuação. Torre vem para cá e aqui torre vai ser mais ou menos o que aconteceu na partida. Então vamos voltar aqui para a partida. Torre E4, torre na sétima, rei por peão e torre por B2. Cai exatamente na mesma posição. A4 foi jogado aqui pelo Pepe. Já não tinha um lance bom aqui, pessoal. Notem que tirar o bispo talvez fosse um pouco mais resistente. De qualquer maneira, as pretas estão vindo e estão vindo com velocidade. Podem até tomar o peão de A2 e tem um final. Continua com 2 peões a mais. A4 foi jogado. Faust captura esse peão. E aqui bispo G4, não dá para tomar o peão com o bispo caindo, por isso bispo G4 foi jogado, bispo A6 jogado pelo Faustino. O que está acontecendo? Não dá para tomar esse peão agora e atacar essas duas peças? Bispo F1 salva com o tempo, torre H2 vai para cima e aqui as brancas estão perdendo material de maneira severa. Legal essa continuação do Faustino Ouro, hein? Bispo A6, lance genial do menino. Lembrando que ele tem 11 anos de idade, tá? Meus amigos, não é brincadeira isso daqui não. A partida segue com o lance bispo D7, dando a casa de G4 para o rei, atacando o peão. E o Faust segue com bispo B5, posição sólida, apostando no peão passado. Torre E3 foi jogado, torre B3, dá suporte para o peão, propõe trocas. Torre E1, A3, torre A1 tenta segurar o peão. Torre D3 foi jogado pelo Faust, ataca o bispo. Bispo atacado volta para G4, bispo C4 dá suporte para o peão avançar. Que bela coordenação das peças do Faust. Rei H4, A2 dispara o peão. Bispo D1 foi jogado, mas depois de simplesmente torre D2, meus amigos. O grande mestre, José Fernando Cuenca Jiménez, abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais vitória do Faustino Ouro, que começou o torneio com 1 ponto em uma rodada. Ele precisa de mais 5 pontos em 8 rodadas. É possível, não será fácil, mas Faustino Ouro tem a chance de fazer sua norma para grande mestre. Rafa, ele vai virar grande mestre se ele fizer a norma? Não, precisa fazer 3. Pra vocês terem ideia como é que é difícil, né? Se tornar GM. Mas será um avanço e tanto na carreira do Faustino Ouro se ele conseguir. Vamos dar uma olhada no relatório. Aqui abandonou porque não dá mais. Aqui está existindo até mesmo o tema de mate, né? O rei não pode ir para nenhuma casa que está tendo torre por bispo, seguida de bispo cheque, tem golpe tático e não tem mais o que fazer aqui, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, e aqui então não tem mais o que fazer. Agora, Rafa, não dava para ter sacrificado a torre por bispo aqui? Eu não sei se dava, será? Acho que é meio arriscado porque as brancas têm um peão passado aqui, né? Vamos ver aqui, só para chutar o balde aqui, ó. Rafa, termina a partida aí para mim, tá bom. Torre por bispo. Dá. Ainda dá. Vamos ver aqui a finalização. Rei F5. Mas aqui tem que jogar de maneira precisa. Vamos ver. E4, G4, tenta pirar. É uma emoção desnecessária, né? Aí aqui é o quê? Bispo B3, Rei E5 também funciona. E3 também. Vamos tentar esse direto aqui com o peão. G5, Rei E5, G6, por exemplo. Aí aqui E2, joga... a casa de promoção tá segura. Aqui torre C1, então tem o quê? Rei F4. Que continuação mentirosa. Sacrifica aqui o bispo para jogar Rei E3 e vai promover aqui. Se volta aqui, vem para cá. Mas como é que não? Isso aqui não é possível. E o peão agora faz o quê? Caramba, que final mentiroso, cara. Se joga aqui, não é possível que ganhe. Se joga aqui, como é que faz? Toma... é porque promove com cheque e depois... tá ganhando a dama. Que final mais mentiroso. Quem viu esse final foi meu vizinho, Felipe. Ele viu isso aqui, ó. Dama em H1 com cheque. Vai pra lá, dama G2. O rei chega pra defender, troca. E as pretas promovem aqui, ó. Quem gostou desse final mentiroso aqui? Olha aí a variante Milk Leap, né? Eu fiz esse junto com meu vizinho Felipe. Milk Leap Variation... Cara, de novo, torre toma, ia ser uma imortal isso aqui, hein? O Faustino devia ter jogado esse daqui. Olha só, presta atenção nesse lance aqui, nessa imortal aqui, ó. 2 peões na sétima. Joga esse lance que perde o bispo com cheque. Que mentira, eu gostei mais disso daqui do que da partida. Eu gostei mais dessa mentira toda aqui do que da partida mesmo. Que loucura, e promovia com cheque, esse era o detalhe, né? Meus amigos,
Vamos dar uma olhada aqui, como é que terminou aqui a primeira rodada. Ah, eu não mostrei também a precisão, né? Eu fiquei tão empolgado com essa mentira que eu esqueci de mostrar a precisão. Uau! 95% de precisão para Fausto, 89% para Cuenca, com direito a lance brilhante aqui do Faustino, que foi o lance torre por peão aqui, né? Muito bacana, tirando o posto do cavalo. E aqui vamos ver como é que terminou, então, aqui a primeira rodada. Bonitinho esse lugar, né? É aquele negócio que tão feio que ficou estiloso, né? Tão sujo, vai. Mas é que aqui combina, né? Porque Espanha, aquelas coisas antigas que tem séculos e tal. Dizem que esse lugar é bonito aqui. Nave Belver, em Madrid, na Espanha. Dizem que é bem legal esse lugar aí. Bem bonito. Vários ensaios de moda, vários eventos, várias coisas acontecem nesse lugar. Agora é o seguinte. Uma pastilha. Júlio Granda conseguiu a vitória. David Larino também conseguiu a sua vitória. Alan Pichot, por enquanto, os lendas estão ganhando. E aqui o Fausto foi o único da molecada que conseguiu a vitória. Quer dizer, a turma não tá brincando aqui não é torneio comprado não. Isso aqui é para valer. E o Fausto conseguiu por mérito esse ponto, mas ainda tem muitas rodadas pela frente, a gente segue acompanhando, podemos estar diante de um evento histórico. É isso, espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu, tá ruim o negócio aqui hoje.